segredos, então. Gente, é possível que nós tenhamos pães e bolos macios, fofinhos, deliciosos, com realmente gosto de pão, né? Que não tenham conservantes, que sejam realmente artesanais e que sejam perfeitos. Só que para a gente alcançar esse resultado, a gente precisa de algumas coisas, a gente precisa saber algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa saber é que nós precisamos de equilíbrio nas receitas. Nós precisamos ter, dentro dessa receita perfeita, um mix equilibrado de farinhas com estrutura, liga e maciez. Já falamos sobre isso em uma live anterior. Nós precisamos dessas 3 farinhas, principalmente, tá? Não que sejam somente essas 3, nós precisamos principalmente dessas 3. Estrutura, liga e maciez. Por quê? Porque são as 3 funções básicas, as 3 características básicas que nós precisamos ter nos pães e nos bolos para que estrutura serve para quê? Para dar suporte para a massa. Então, eu preciso ter estrutura para que meu pão e meu bolo cresça e se mantenha em pé ali enquanto ele assa, certo? Liga, por que eu preciso de liga? Porque eu preciso que meu pão e meu bolo não esfarele. Então, eu tenho que unir esses demais ingredientes aí. Por isso que eu preciso de uma farinha de liga. E eu preciso de uma farinha de maciez. Por quê? Porque eu preciso de um miolo macio e fofinho. Eu quero um miolo macio e fofinho, não quero um miolo duro, embatumado. Então, eu tenho que adicionar essa farinha básica de maciez também. Só essas? Não, a gente pode adicionar outros tipos de farinhas para trazerem mais maciez, umidade, né? Mas como é que você entende quais farinhas usar? E em que momento ou em qual receita? A partir do momento que você entende o que você está fazendo, os ingredientes que você está usando nas receitas. Elas precisam estar equilibradas e você só entende esse equilíbrio se você entender as funções de cada ingrediente, tá? Porque, gente, se você usa ovos na receita, vamos supor que sua receita vão, por exemplo, 300 gramas de ovos. Ovo é líquido. A gente precisa de uma quantidade de farinhas para suprir, para hidratar essa massa a ponto de ela assar sem baixar, ela ter estrutura. Para ela ter estrutura, a gente precisa, além dos ovos, mix de farinhas equilibrado. A gente precisa adoçar essa massa, trazer umidade, açúcar. A gente precisa de uma gordura, porque senão a minha massa vai ficar dura. Óleo vegetal, manteiga, se você usar, né, com leite. Então, a gente precisa de equilíbrio. Quantidades recomendadas. Por que eu tô falando de quantidade? Porque se você usa, por exemplo, a goma xantana em excesso, você tem prejuízos na massa. Se você usa faltando goma xantana de maneira insuficiente, você também tem prejuízos na massa. Então, o equilíbrio é primordial para que nossas receitas fiquem perfeitas. E para isso, vocês precisam entender o que estão usando. Não negligenciem essa parte, porque é extremamente importante. Não é só de prática que a gente tem uma receita perfeita, é de conhecimento teórico, é embasamento, é isso que vai te dar liberdade para fazer aquela receita que você tem muita vontade, para adaptar uma receita que seu cliente pediu, tá? Então, é isso, é liberdade de fazer as coisas com segurança. E não, claro que a parte prática vai te dar segurança também, mas a parte teórica é a base, é a fundação para você ter capacidade de fazer uma prática bem feita. Tá bom? Então, conhecimento para ter receitas equilibradas. Por que muita receita da internet dá errado? Receita errada. Porque elas não têm equilíbrio. Quem é que já fez uma receita aí só com farinha de arroz? Quem é que já fez uma receita ali com uma colher de sopa de goma xantana? Quem é que deixou a massa do seu pão seca, dura, porque achou que era igual a consistência da com glúten? Isso é outro ponto. A gente precisa entender o ponto da massa. A gente precisa de uma receita equilibrada e entender que o ponto de hidratação das massas sem glúten são diferentes. É diferente, né? O ponto de hidratação é diferente da massa feita com farinha de trigo. Isso decorre do quê? Do maior número de farinhas ricas em proteínas e em fibras, né? Dentro da nossa receita. A gente não usa uma farinha só como a farinha de trigo. A gente usa um mix, uma combinação de farinhas. E as nossas farinhas, com exceção dessas mais brancas, que também tem uma quantidade de fibras ali, uma quantidade de nutrientes, mas a nossa maioria de farinhas sem glúten possuem mais fibras em sua composição.
Se você conhece alguma e vai pensando em alguma farinha que você já conheça. Grão de bico, aveia, trigo sarraceno, chia, linhaça, coco, amêndoas, amendoim, o que mais? Tefe, painço, soja, milho. Todas essas farinhas têm um teor de fibra alto. Quando a gente combina essas farinhas, a gente aumenta ainda mais a quantidade de fibras. E o que a fibra vai fazer na receita? Sugar o líquido da receita. Ela vai absorver a umidade. Se eu tenho uma massa na consistência da massa feita com farinha de trigo, se eu tenho um pão que eu consigo passar numa superfície, numa bancada, sem que a massa grude na mão, o resultado final vai ficar duro e vai ficar seco. Isso é certeza. Se a sua massa estiver no ponto da massa feita com farinha de trigo, que você consegue sovar, passar ali num cilindro, o seu resultado final vai ficar seco. Porque nós precisamos de mais água na massa para hidratar corretamente as farinhas. O ponto de hidratação é essencial para a gente ter um resultado perfeito. Muitas pessoas acreditam que a umidade só interfere na maciez, né? A água, o líquido, só interfere na umidade e na maciez do pão. Não. A umidade interfere na fermentação dessa massa, na fofurice dessa massa, no volume dessa massa. Então, um ingrediente mal utilizado prejudica a sua massa inteira, porque são vários processos que dependem daquele ingrediente, da ação daquele ingrediente. Então, não é simplesmente, minha massa ficou seca e por isso ela vai ficar mais seca dentro do forno, mas vai crescer. Não vai crescer, porque a fermentação depende diretamente da umidade. A gente precisa de umidade para que o pão fermente, senão ele não vai fermentar. Vai ficar duro, vai ficar seco, não vai crescer, tá? Então, é essencial que vocês conheçam o ponto da massa. Isso aqui decorre do quê? De conhecer os ingredientes. De saber o que você está utilizando. De saber que, isso com a prática vocês vão aprender, tá? Que quando a sua massa não gruda na mão, ela tá faltando umidade. E quando a sua massa, por exemplo, de um pão modelável, né, o pão fica firmezinho, não dá nenhuma leve baixadinha, sua massa está com falta de líquido, tá com falta de umidade. Seu pão pode ficar mais seco. Ou o contrário, sua massa está muito cremosa, você fez um pão francês, um pão de hambúrguer, sua massa esparramou completamente na forma. Excesso de umidade. Então, a gente precisa de equilíbrio. O excesso prejudica e a falta prejudica. Então, o equilíbrio é o que vai te dar um resultado perfeito. Para você alcançar ele, você precisa saber o que está fazendo. Você precisa testar as receitas, você precisa praticar. E, claro, escolher alguém que te ensine o método certo. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas pescando receitas de todo mundo na internet. Eu pego receita não sei de quem, do fulano de tal, ele faz assim, aí eu pego essa receita e coloco isso. Gente, ou você pega alguém que você se identifique e siga aquele método, ou você vai continuar errando. Não dá para misturar método, cada um tem o seu. Funciona ou não funciona, cada um tem o seu. Então, escolha o que funciona melhor para você e vai com aquela pessoa, tá? Se você me escolher, eu vou ficar muito feliz, mas tem várias pessoas que ensinam na internet, né? Às vezes você não gosta das minhas receitas, ou às vezes você não gosta da receita do fulano e gosta das minhas. Mas você precisa definir para onde você vai. Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é o mentor que você quer ter? Qual é o método que você vai seguir? Senão você não vai ter resultado nenhum. Só vai se frustrar, perder ingrediente, perder tempo e perder dinheiro. E aqui a gente quer ganhar dinheiro, então a gente não pode perder tempo. Quanto mais tempo a gente fica ali testando receita errada, mais tempo a gente demora para chegar no nosso objetivo. Perfeito? Então, escolha alguém com quem você se identifique, que realmente te forneça um conhecimento de qualidade, receitas de qualidade e siga com essa pessoa. Não fique pescando em aquário. Não misture métodos. Você já viu dieta funcionar quando você mistura 5 tipos diferentes? Ou você segue uma dieta, ou você não segue uma dieta. Não adianta pegar 5. Eu vou fazer a cetogênica, low carb, sei lá quais as outras que existem. Não tem como você fazer um mix de dietas para emagrecer ou para ter uma alimentação mais saudável que seja.
Ou é um ou é nenhum. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho para faturar R$ 4.000 por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva-se agora.